Você já sentiu que era hora de agir, mas travou? Já se pegou dizendo, agora vai, mas não foi. Já sentiu que tem potencial, ideias, planos, mas que alguma coisa dentro de você sabota antes mesmo de você começar? Esse tema não foi escolhido por acaso. Tudo bem com você? Mais um Universo KG chegando até vocês e já deu para perceber que hoje o tema promete. Vocês escolheram na enquete que eu realizei lá no meu Instagram, dentro do canal Mulheres de Legado, e eu quero muito agradecer vocês pela participação, viu? Tem outros temas lá que eu já vi que vocês querem também e logo vai estar por aqui. Agora, esse tema, a autossabotagem, é real e eu falo com propriedade, porque eu também já fui vítima dela e muitas vezes tenho que lutar ainda, viu, gente? Quando eu comecei a minha formação, decidi fazer a minha formação em coaching, lá entre 2014 e 2015, uma das minhas maiores batalhas, dores que eu vivia, era justamente parar de me travar. O que me impedia de avançar? E, para ser sincera, foi até um pouco antes. Essa jornada começou de verdade quando eu decidi fazer terapia e mergulhar num processo mais profundo de autoconhecimento. Porque só assim você começa a descobrir aquilo que te paralisa. Quando eu me cansei de viver no automático, sabe? Esperando que alguém me salvasse daquela minha procrastinação, da minha própria estagnação. Porque no fim das contas, eu não era preguiçosa. Talvez você se ache preguiçosa. As pessoas ao seu redor te consideram uma mulher preguiçosa, mas não é sobre isso. E aí foi então que eu entendi que a busca por si mesma, ela tem que ser constante e intencional. Afinal, quando você não se conhece, você vai viver de uma forma aleatória, automático. E quem vive de uma forma aleatória, pasmem, talvez vai pegar em você isso aí. Vou mexer numa ferida agora. Vive frustrada, vive se frustrando, colocando a expectativa muito mais nos outros do que em você mesma, porque a zona de conforto é exatamente esse lugar de paralisia das pessoas que não conseguem se resolver. Então, eu quero te perguntar agora, se você já percebeu que está se sabotando, o que você tem feito de prático para sair desse ciclo? Olha quantas perguntas necessárias para que a gente possa crescer. Presta atenção nisso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 em cada 3 pessoas com ansiedade crônica, sim, ela existe, desenvolve padrões persistentes de autossabotagem. E o mais assustador, a maioria nem percebe, só sente justamente o vazio da frustração. Se sente improdutiva, começa, mas as coisas nunca vão adiante. Mas, vamos lá, como que eu sei se estou nesse processo de autossabotagem? Talvez você está se perguntando aí. Tá pronta? Olha só. Quando você mesma se torna o maior obstáculo entre quem você é e quem você pode ser. A autossabotagem é sutil, ela é camuflada, ela vem em forma de eu vou esperar o momento certo, não está na hora, não está bom o suficiente, eu não sou boa o bastante, eu acho que ainda não é para mim isso. É um medo com uma roupa de planejamento, falta planejar um pouquinho mais. Outra informação, Daniel Goleman, que é o autor daquele best-seller que com certeza você já deve ter ouvido falar por aí, Inteligência Emocional, afirma que as pessoas com baixa autorregulação emocional criam barreiras internas para se proteger, sabe do quê? Do fracasso. Segundo ele, a mente cria desculpas para não encarar o desconforto da ação. Gente, mudar o movimento mexe, mas é justamente nesse desconforto que a autoridade é forjada. É no movimento que a vida acontece. Segundo estudos em comportamento humano, os 3 sabotadores mais comuns são o medo de fracassar, a síndrome da impostora e a comparação constante. Tudo isso junto, imagina só a bomba contra a sua produtividade, a sua vida. E tudo isso começa, sabe aonde? Na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Mas vai terminar justamente travando toda a sua vida. Aí talvez você pergunte, mas de onde é que vem isso? De onde é que vem a autossabotagem? Porque eu tenho tanto a ganhar, são coisas que vão fazer bem para mim, para minha família, para os meus negócios. Pois é.
mas você, com medo do fracasso, prefere a paralisia muitas vezes. Isso é claro, gente, na maioria das vezes é inconsciente. Agora, o que precisa ser feito? Anota aí, quais são as suas crenças limitantes. Por exemplo, o eu não sou boa, como eu disse, o se eu errar, vão me julgar, o medo do julgamento. E se eu tiver sucesso? Vão se afastar de mim. Quantas pessoas vivem numa margem ali de autocomiseração, vem de uma mente de escassez, de ambientes nos quais você foi moldado. Por exemplo, muitas dessas vozes, elas vêm, sabe de onde? Da infância, de experiências traumáticas que vieram de pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida e que aí te diminuiu. Uma palavra dita de um jeito equivocado, no momento errado. Outro ponto, o medo do julgamento, que é esse medo de errar em público, de se expor. A ideia de que a gente prefere travar no seguro do que crescer no desconforto. Olha só como que a gente se sabota o tempo todo, até sem perceber. E aí, algo que por muitas vezes eu achava que era uma qualidade, mas com a maturidade e o autoconhecimento, essa busca intencional, você descobre que é uma bomba na sua vida. Perfeccionismo. Ele é paralisante. Pensar que só vale tentar se for para fazer perfeitamente. O resultado? Nada é feito, gente. A gente se torna especialista em idealizar, em criar e péssima na realização, na execução. Outro ponto, a desconexão com a identidade. É quando você não sabe quem você é e aí você aceita qualquer definição que o outro te dá. Você não coloca a sua voz para fora. Outro ponto, quando a comparação vira um critério e aí você vive tentando provar algo para alguém e nunca vai ser o suficiente. Memória emocional negativa também pega demais nesse processo de autossabotagem. Por quê? Pensar que se no passado eu tentei e doeu, então o seu cérebro automaticamente vai associar esse risco, o movimento, à dor. Aí, para não doer, o que você faz? O cérebro já se antecipa e aí você diz, não, melhor eu ficar quieta porque eu conheço esse lugar. E não trata isso. A pergunta, qual dessas vozes você tem alimentado? E o que essa voz tem impedido você de viver plenamente? Já parou para pensar o quanto você tem perdido por causa disso? Quando a gente se sabota, o impacto, ele é sistêmico, ele é macro, ele é muito mais amplo do que você pode imaginar. Não é só um projeto que deixa de ser executado, não é só uma atitude, uma conversa que fica para trás. É na vida inteira. A frustração por estar sempre perto, sabe? Tô quase lá, mas nunca vivendo aquilo que você realmente sonhou e que Deus tem para você. Vem também a ansiedade por acumular decisões não tomadas, a culpa por saber o que tem que fazer, mas não faz. Vem também uma dor física, autonegligência, aquele corpo cansado que você insiste em ignorar, a insônia, a exaustão, uma compulsão alimentar. O corpo acaba pagando o preço, e muito caro, por uma alma completamente abafada e doente. E aí também vem o peso espiritual. Você sente que Deus já falou, mas você ainda está naquela dúvida. O chamado vem, mas a sua resposta é sempre o silêncio. Pega isso. A sabotagem também é uma desobediência espiritual. O aspecto relacional, temos falado tanto sobre isso, as relações, como estão as suas relações, a saúde social, não é mesmo? Você se fecha por medo de se ferir. Ou então começa a se afastar das pessoas que exigem a sua melhor versão. Zona de conforto de novo, porque os ambientes vão nos moldar. Os vínculos vão adoecendo junto com a sua autopercepção, porque é mais cômodo para você andar com galinha e não com pessoas que têm visão de águia. E por fim, e não menos importante, o impacto também na sua vida profissional. Você sabe o que tem que entregar, mas fica inventando desculpas para você mesma e está sempre adiando. A autoridade que deveria te promover, você mesma boicota. Mas, gente, vamos lá. Respira, calma. Tem sim solução para tudo isso. E eis aqui uma testemunha. Como parar de se sabotar? Eu tive que me encarar. Como eu disse, começou num processo de autoconhecimento profundo que me levou a uma autopercepção e o principal, a me encarar, a destrinchar realmente quem eu queria ser, quem Deus me fez para ser.
Somente nesse momento é que você vai sentar e vai fazer uma autoanálise ali, você e você, porque sim, a terapia ajuda e ajuda muito, mas tem momentos que vai ser no secreto, você e Deus, você e você. E aí eu quero te chamar agora para esse tempinho. Vamos para uma prática, um exercício muito prático que eu aplico nas minhas mentorias, com as minhas mentoradas, em alguns treinamentos específicos. E também vai ser uma vivência lá na Imersão VIP Experience que eu estou preparando para setembro. E você é minha convidada, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. O exercício eu gosto de chamar o seguinte: rastreando a sua sabotadora. Pega o papel, caneta, ou então vai anotando mentalmente ou no seu bloco de notas aí, mas anota mesmo. E eu vou te falar, eu vou te guiar nesse processo a partir de agora. Primeiro exercício, você vai dar nome à sua sabotadora. A gente precisa encarar de verdade, é literalmente mesmo. Pode ser, por exemplo, uma crítica interior, controladora, a ansiosa, o que for. Isso vai te ajudar a reconhecer quando ela entra em cena. É praticamente uma outra de você, uma outra Carol, a Carol sabotadora. Dê um nome para ela. O segundo ponto, você vai listar em quais momentos recentes você travou. O que você foi convidada a fazer, o que você deixou de fazer, em que momento que você parou, paralisou. E aí, o que você sentiu nesse momento, o que você pensou nesse momento. Como que foi essa trava? Sabe, busca na sua memória qual foi o sentimento que você teve. Identificou, deu um nome para a sabotadora, descobriu em que momento que ela surgiu. Só da última vez, se lembrar de outros também pode listar aí. Agora você vai fazer o terceiro ponto, escrever uma carta para ela. Você vai se libertar dela, vai agradecer por querer te proteger. Tudo bem, você queria só me proteger, eu sei, você tinha medo do risco, medo da mudança, mas você vai dizer que a partir de agora a liderança é sua. Você vai conduzir as rédeas da sua vida. O quarto ponto, você vai criar um plano de 15 minutos, 10, 15 minutos. Eu acabo sempre fazendo um pouquinho mais porque a prática me levou para esse lugar, mas começa com 10, 15 minutos. Uma única ação que você vai fazer hoje, uma pequena ação simples, mas concreta, efetiva. Enquanto eu estava fazendo preparando esse programa para vocês, eu me lembrei de algumas coisas que estão travadas. Eu vou até ser vulnerável e abrir aqui para você. O meu livro, que está prestes a sair, mas ainda falta alguma finalização, e eu decidi naquele momento colocar também como meta a finalização do último capítulo do livro. Tá aí um exemplo. Talvez para você seja fazer uma ligação que você precisa, enviar uma proposta que já te pediram, e aí escrever, como eu, um parágrafo que seja, marcar uma consulta médica. 5. Declare com fé. Eu sou capaz. Confessa sobre a sua vida. E aí eu escolho agir, mesmo com medo. O medo só vai embora quando a coragem chega. O medo ele não vai embora, assim como a escuridão, ela só vai embora quando a luz chega. O medo é da mesma forma. O medo ele é uma espécie de paralisador. E muitas vezes ele é bom porque impede a gente de fazer coisas no impulso. Mas quando ele está te impedindo de romper, ele se torna um problema. Agora, esses exercícios funcionam, gente. E eu estou dizendo com propriedade. Se você pausar 1 hora do seu dia e decidir encarar isso que está te incomodando tanto, porque eu tenho certeza que a dor da frustração, ela tem sido muito maior do que o desejo da realização. E a partir de agora você vai entender que você viver os seus planos e aquilo que Deus já tem para você vai ser muito maior do que qualquer dor, qualquer sabotadora. Agora, um dos meus momentos favoritos do programa Universo KG, eu sei que o seu também, a nossa pausa, aquele respiro necessário para que a gente possa caminhar com muito mais leveza no nosso dia a dia. Um tempinho devocional, um tempinho de oração, de conversa com Deus Pai. Sabe quando você precisa recuperar suas energias? Mas como é que você faz isso se você não consegue sequer ter uma rotina? Eu vou te dar um segredo, como tudo começou comigo. No período da manhã, eu pegava o meu café, ia para a minha sacada com a minha Bíblia e aquilo passou a ser a minha rotina matutina. Todas as manhãs,
no mesmo horário, eu fazia esse exercício. E aí talvez você fale, Carol, mas eu tenho que sair muito cedo, eu não consigo, é muita correria. Não consegue acordar um pouquinho mais cedo para colocar na agenda matutina? Não tem problema, o importante é você fazer essa pausa. E aí, a minha companhia, geralmente, ao longo do dia, sabe onde é? Na Biscoitê. Pausa necessária para aquele cafezinho, ou com uma amiga, muitas vezes sozinha mesmo, mas sempre com a presença do doce Espírito Santo. E falando em Biscoitê, que é sempre a nossa parceira aqui no Momento Café e Ele, eu trouxe mais uma dica muito especial para vocês para o Dia dos Pais. Véspera do Dia dos Pais, ainda dá tempo de você passar na Biscoitê e escolher aquele presente muito charmoso. Trouxe aqui para vocês essa linha. Olha que coisa mais linda. Aqui a gente tem os biscoitos doces, mas também salgados. E você pode ir lá na Biscoitê e montar a sua cesta. Você escolhe tanto o doce, salgado, não importa. Você vai ter uma variedade de produtos e o mais legal, você vai fazer com que o seu pai se sinta muito mais especial, muito mais amado. E se você talvez fala, Carol, mas eu não tenho pai, mas tem o marido, tem o seu irmão que é papai também. O importante é que essa data seja celebrada, porque a gente sabe o peso que a paternidade tem nas nossas vidas, não é mesmo? A Biscoitê, que fica no Pantanal Shopping, também no Shopping Estação, além dos presenteáveis e colecionáveis, o que eu sempre falo, como é que você joga uma lata dessa fora? Não dá, né, gente? E você ainda pode levá-lo até lá para tomar um café. O cappuccino da Biscoitê é imbatível, viu? Comer um pão de queijo, fazer um momento ali de um bate-papo gostoso com ele. E aí, no final, leva o seu presente, por que não? Biscoitê está sempre ali, a nossa boutique de biscoito mais charmosa do Brasil e nossa parceira aqui no Café e Ele. Autossabotagem. Lembra que eu falei que a sabotagem é uma desobediência a um chamado de Deus, ao mandamento de Deus? Pois é, na devocional de hoje é claro que eu volto nesse assunto, porque eu quero trazer o texto do livro e a história dele, Jonas. Logo no primeiro capítulo, acompanha aí comigo, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava lá para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para quê? Para fugir do mandamento do Senhor. Jonas ouviu Deus, diz a palavra. A ordem era claríssima, o Senhor foi claríssimo, audível. Vai e entrega a mensagem. Mas ele escolheu fugir. Entrou num barco errado, foi para o lado oposto da direção que Deus tinha mandado, se escondeu, dormiu em meio à tempestade, ou seja, fez tudo errado, tudo ao contrário. E aí, o alerta. Tem muita gente vivendo no porão emocional, fugindo daquilo que Deus já deixou claro. A autossabotagem é isso. A desobediência com uma justificativa bonita. Mas o que Deus quer de você não é justificativa, é resposta. A palavra vai seguir ali relatando que Jonas só orou de verdade quando, depois que ele foi engolido pelo grande peixe, pela baleia. Só ali então ele se rendeu, ele entendeu, foi revelado no espírito de Jonas o que Deus já havia determinado que ele fizesse. Aí é claro, o nosso Pai de amor deu uma nova chance a Jonas. E aí talvez hoje o Senhor está te dando uma nova chance. E a pergunta é: o que você está fugindo, deixando de fazer que Deus já mandou que você cumpra, que você faça? O céu manda dizer para você: levanta-te e vai. Foi justamente assim que ele falou com Jonas. Vai, entrega a mensagem. Para de correr da mulher que você nasceu para ser. E se você quiser, olha só, anota essa declaração, abre aspas, eu quero te ajudar. A partir de hoje, eu vou me mover mesmo com medo, porque a minha missão vale muito mais do que o meu conforto. Essa declaração confessada todos os dias vai te impulsionar. Você vai passar a acreditar exatamente naquilo que você carrega. É uma ativação do céu para você nesse momento.
Esse exercício é só um pedacinho do que a gente aprofunda durante a Imersão VIP Experience, onde um dos módulos é justamente sobre isso. Como transformar a sua comunicação interna para ativar a sua autoridade externa. Você vai entender como que a forma como você fala com você mesma ali define como o mundo vai responder à sua presença. Porque não é só sobre o que o outro entende, é como você transmite a sua mensagem. Vai ser um dia inteirinho para a gente se reposicionar, reorganizar, destravar, descobrir a sua voz, ativar a sua influência e sim, assumir o seu posicionamento. Para garantir todas as informações, eu quero te pedir para adicionar esse número que está aparecendo na tela e você vai vir para a nossa lista VIP e vai receber todos os detalhes, inclusive você sendo uma telespectadora aqui, uma seguidora do Universo KG, tem um bônus, tem um cupom de desconto para você, tem muitas vantagens e é claro que você já vai sair na frente no primeiro lote. Agora, construir legado com propósito é para mulheres que realmente decidiram sair desse lugar de comodidade, de zona de conforto e seguir adiante. Se essa mensagem falou com você, é claro que você deve passá-la adiante, ajudar outras mulheres, outras pessoas que estão passando por essa dificuldade de destravar, colocar em prática aquilo que precisa ser colocado e seguir adiante, sendo a sua melhor versão. Primeiro para Deus, depois para você mesma e para as demais pessoas, porque esse é o mandamento dele. Te convido a seguir o nosso Instagram, as nossas redes sociais, ativar o sininho no nosso canal para que toda vez que um vídeo novo chegar você ser notificada, porque todos os sábados tem um episódio novinho na TV Capital, mas também no meu canal, no Universo KG, no YouTube, e eu te espero. A minha oração hoje é essa: seja a mulher que você nasceu para ser, que Deus te fez para ser. Não seja você uma pedra de tropeço, para que os planos do Senhor se cumpram um a um na sua vida. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo programa. Até lá!